Então, boa noite mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui hoje, quarta-feira, 7 de maio de 2025, até que Deus tem nos dado graça. Hoje nós iremos estudar o sermão do reverendo Brian Chapin. Brian Chapin, nós já vimos um sermão dele há algumas quartas-feiras passadas. O último que nós vimos era porque a grama cresce na minha garagem, não no meu gramado, né? Esse foi o sermão de uma das quartas-feiras passadas, onde ele tratou do livro de Jó. Hoje nós vamos tratar não do livro de Jó, mas do livro de Gênesis 3, capítulo 3, versos 14 e 19, lembrando que este é um sermão do reverendo Brian Chapin. Brian Chapin é presidente da PCA, Presbyterian Church in America, uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Ele também é um escritor profícuo, ele escreve bastante. Pregação cristocêntrica da cultura cristã é uma das suas obras, né, que ele trata sobre pregação, inclusive. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre o seu estilo de pregação e veremos que ele tem algumas abordagens interessantes. E será interessante também, se você assistiu o último vídeo sobre o sermão dele, fazer algumas comparações. Agora vamos ao texto que ele vai ser base da exposição dele, capítulo 3 de Gênesis, verso 14 a 19, diz assim: então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui então é uma pregação expositiva. Ele pega não o começo da sessão, nós podemos pensar que o capítulo 3 pode ser subdividido, ele usa uma divisão apenas aqui, tratando sobre as sentenças, né? Desde a serpente, segue Adão e a mulher, né? Ele não trata do contexto anterior de uma forma direta. Isso é interessante. Então a pregação expositiva nem sempre é dependente de toda a sessão. Ele escolheu um recorte e no sermão nós vamos perceber que ele vai visitar o contexto anterior, mas isso pode acontecer. A pregação expositiva não impõe que seja o que alguns chamam de perícope. O que é perícope? É o recorte da sessão que está no texto bíblico, do começo a geralmente o começo do capítulo, ou que trata de toda a história. Ele selecionou uma parte do texto. Vamos ler a introdução bem clássica que ele utiliza para provocar interesse sobre o assunto. O título do sermão é Todos Nós Caímos. E ele começa assim: um vórtice polar trouxe temperaturas extremas em todo o meio oeste recentemente. O Departamento de Polícia de Noblesville, Indiana, emitiu um decreto em resposta. Todos os crimes e atividades ilegais em Noblesville e arredores serão proibidos até novo aviso. Agora foi dito em tom de brincadeira, e sabemos disso porque não esperamos que nenhuma declaração acabe com todos os crimes e tragédias. Se isso fosse possível, essa declaração teria sido emitida há muito tempo. Mas as consequências de tal declaração ser fútil não são nada engraçadas, como indicam os 21 mortes devido ao vórtice polar, ou as 23 da semana passada devido ao tornado no sudeste, ou 600 mil mortes até agora por causa da guerra civil na Síria, que é apenas um dos 40 conflitos ativos no mundo hoje. Nosso problema, quando vemos crise e tragédia como crentes, não é ter uma explicação bíblica. O maior problema é como responder. Penso nas palavras da escritora, blogueira e mãe cristã Anne Voskamp.
Como você se alegra em um mundo onde bebês morrem e os diagnósticos assustam e sua vida pode ser virada de cabeça para baixo um momento? Onde no mundo, em todo este mundo, encontramos alegria? Quando você sabe que está tão quebrado e tudo mais, isso deixa bem para baixo. Como nos regozijamos em um mundo caído? Quando tudo, não apenas nós, mas tudo ao nosso redor está caído, quebrado. Reconhecemos que a Bíblia está procurando responder a isso, lidando com a realidade do mundo quebrado, dizendo que não é o fim da história, não é o capítulo final. Estamos sendo informados de coisas quebradas aqui no início. Há uma Bíblia inteira a seguir. E é entender essa estrutura que está nos ajudando a entender nossa situação e a esperança de Deus, que é a resposta. A primeira observação aqui, meus irmãos, é que este é um sermão transcrito. Diferente do Sproul, que nós vimos nas últimas quartas-feiras, o sermão dele tinha sido editado antes pela sua equipe. Então era quase como ler um livro. Aqui não, nós vemos alguns acidentes linguísticos, ou seja, algumas repetições. A tradução também ela fica um pouco ruidosa, né? Mundo quebrado, né? Não é uma construção que a gente está acostumado. Geralmente mundo corrompido, mundo caído ainda vai lá, mas isso tudo faz parte da natureza do sermão enquanto peça de oratória, né? Peça de enunciação, peça de fala do momento, né? Esse estudo é interessante. O do Sproul também é muito bom, mas mais para examinar as suas estruturas de pensamento. Aqui nós estamos vendo como a linguagem ela é, às vezes, acidentada, mas mesmo assim comunica, né? É o caso do Chappell aqui. E vemos também o humor, né? Chappell é uma marca dele, ele é humorístico, né? Ele começa com humor aqui no sermão. Então o sermão, cabe humor? Cabe humor, com muito cuidado para que não vire palco, não vire teatro, não vire espetáculo, mas um humor com bom senso, ele acaba sendo bem-vindo, né? O Chappell ele tem uma boa qualidade, não é a primeira vez que ele usa isso, mas ele usa uma pitada de humor, dizendo que a Noblesville, a cidade onde estão, né, decretou que os crimes e atividades estavam proibidos. Isso é uma piada, né? Mas isso acabou sendo diluído rapidamente com os fatos de várias mortes que estavam sendo trazidas, não apenas pelo vórtice, que é um fenômeno natural, de um tipo de tufão, mas também pelas guerras e as dores. E aí ele usa uma fala dessa Anne Voskamp, de um blog, né? Coisa antiga, né? Hoje nós não temos mais tanto isso. Mas rede social de qualquer forma, mostrando que o mundo tem problema. Então ele é extremamente criativo, bem-humorado, né? Há espaço para isso no sermão. Então a mentalidade do Chappell é uma mentalidade bastante, como que eu posso dizer, não apenas criativa, mas ele é imagético, né? Ele consegue somar coisas do cotidiano, ele tem um grande repertório de fatos do mundo, né? E sabe construir isso bem de uma forma equilibrada. Então nós estamos diante de um homem, de um mestre mesmo da pregação. Então na introdução eu frisei na sua folha, se você está com elas, percebe que o propósito é tratar disso. Nosso problema, quando vemos crise e tragédia como crentes, não é ter uma explicação bíblica, qualquer um de nós vai dar uma explicação bíblica, acontece um problema. O maior problema é como responder a isso. Então vamos ver as propostas que ele faz, né? Eu separei algumas sessões. Se você pegar esse sermão na internet, você não encontrará nesse formato. Eu seccionei ele para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Mas ele não, essas sessões são artificiais, eu que construí para o nosso melhor proveito. Então, entrada da dor, contexto anterior. Então aqui é o contexto que ele vai trazer para somar com o texto que ele está expondo. No final do capítulo 1, Deus olha para a sua criação e suas criaturas e declara que tudo é bom. Versículo 31 do capítulo 1, viu Deus que tudo que fizeram, e esse que era bom. Carros e estrelas do mar, Grand Canyon e marmotas, tudo bem. E então tudo vai mal. Como a criação e a criatura estão agora caídas e experimentando as consequências, há consequências físicas. A comida é pela dor,
dito explicitamente no versículo 17, e entramos no mundo não apenas o sustento pela dor, mas o próprio nascimento pela dor. A Bíblia deixa claro que todos nós agora somos criaturas caídas em um mundo caído. E por essa razão enfrentaremos dificuldades e danos que exigem que nos voltemos para um Salvador. Ele destaca aqui o início como era, no capítulo 1, verso 31, o contexto anterior, e aí ele vem ao seu texto novamente, que é o texto que ele está expondo, destacando o verso 17, a maldição que Deus deu a Adão, do suor do teu rosto comerás, né? E também de Eva. Então, os nossos pais legaram dor para nós. Eva, a mulher, né, ela tem dores de parto, e nós vemos no mundo já cercado de dor. E o homem, que é o homem que é o líder da casa, né, que é o sacerdote do lar, ele mesmo também representa uma espécie de dor na vida, porque tudo que virá das nossas mãos também é uma expressão de dor. Nada que nós vamos fazer nesse plano, nesta terra, terá uma safra de 100%. Tudo será marcado pela dor. O melhor dos nossos dias ainda não é um dia 100%. Pode até parecer, deu tudo certo, o chefe não brigou com você, os clientes te atenderam bem, as máquinas operaram um sucesso, mas pode saber que mesmo nesse dia ficou aquém do que deveria ter sido se não tivesse o pecado na estrutura deste mundo. Muito boa apresentação disso, é bem dramático. Vamos ver 2, sobre como as dores não param só nas estruturas da vida, mas elas vão também ser interpessoais, né? Relações interpessoais caídas. Nós não estamos apenas no mundo caído, mas estamos no mundo cercado de relações interpessoais caídas. E não são apenas os nossos aspectos físicos, continua Chappell, que estão nos ensinando, mas também nossos aspectos relacionais. O desenrolar imediatamente entra nos relacionamentos. Você conhece a história, como Deus entra no jardim depois que Adão e Eva não apenas comeram fruto. Esse não é realmente o ponto, pois sua ambição de ser como Deus resultou em rebelião e traição contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus que forneceu vida e criação para eles. E Deus entende, como resultado do que eles estão fazendo, escondendo dele, que algo está errado. Ele pergunta a Adão: o que você fez? E a resposta imediata de Adão é jogar Eva debaixo do ônibus. Bem, a mulher que você me deu, ela me deu para comer do que você disse que não deveríamos comer. E podemos rir e não reconhecer que são palavras que ecoam na explicação e na desculpa de todo cônjuge abusivo, adúltero ou negligente. Se ela não fosse tão fria, se não estivesse reclamando, se não fosse tão crítica, então eu não teria feito isso. É ela. Deus está dizendo: você fez isso. Você mantém a responsabilidade por seu próprio pecado. Mas essa corrupção que tanto o tenta é parte do que significa ser humano agora. E por mais que Adão jogue Eva debaixo do ônibus, ela quer dirigir o ônibus. Afinal, você deve se lembrar do verso 16. Depois das palavras sobre dor e gravidez, Deus diz: seu desejo será por. Algumas de suas Bíblias estão realmente traduzindo: seu desejo será contrário ao seu marido. A língua hebraica é: seu desejo será para o seu marido. Mas a palavra desejo tem conotações sexuais em nossa cultura, e por isso os tradutores estão tentando nos ajudar. Isso não está falando sobre desejo sexual, isso está falando sobre cobiça de senhorio. A cobiça do senhorio de uma esposa diria: eu quero controlar a situação, eu quero assumir o controle. E como isso se expressa em uma cultura em que as mulheres não são tipicamente mais fortes do que seus cônjuges, é que assumimos o controle por reclamação, vergonha, ridicularização, crítica ou distância sexual e emocional. E ao fazermos essas coisas, reconhecemos que Deus está apenas dizendo: este é o mundo em que estamos. Lutamos em todas essas dimensões. Muito perspicaz o que o Chappell apresenta com bom humor, né? A ideia dele jogar Eva debaixo do ônibus, né? Uma metáfora bem interessante, obviamente é uma metáfora do mundo moderno, né? E mais a sacada que ele fez, né? Eva não apenas
foi jogada debaixo do ônibus, mas ela quer dirigir o ônibus, que de fato é o que ela quer, é dirigir os relacionamentos, né? O seu desejo será para o seu marido, ou seja, ela tem uma ambição. Paulo irá voltar a este assunto, né? Apenas por curiosidade, lá na primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, verso 14, onde diz que a mulher que foi enganada, né? A ideia é que Eva realmente não deveria ter tomado a frente, né? Acabou fazendo, e aí isso é lembrado agora por Shapel como uma expressão do desejo por exercer poder. E mesmo quando o homem exerce poder dentro do relacionamento conjugal, dentro do casamento, por vezes ele faz por pressão, toma decisões porque a mulher o controla, por meio de reclamação, né? Cadê as coisas que você deve fazer? Por vergonha, né? Não, eu tenho que fazer isso, senão minha mulher vai ficar brava, né? Ou crítica, não, vou fazer isso porque vai ficar me criticando. O distanciamento sexual e emocional, ou seja, essa relação íntima do casal, às vezes acaba virando moeda de barganha, né? Claro que essas coisas são coisas que não devem acontecer. Shapel está construindo aqui extremos. Ele não está dizendo que isto é o padrão, mas esse caráter caído nos relacionamentos conjugais é que vão fazer com que esses ruídos se tornem presentes, se materializem. Então, por que a briga em casamento? Por que essa disputa? Porque desde o Éden há esse princípio de queda de relacionamento, onde a mulher desejará assumir o controle, né? E o homem, por sua vez, vai aquecer. Há um autor também que escreve sobre este assunto. O título do livro é O Silêncio de Adão. Agora eu esqueci o nome do autor. Mas, de qualquer forma, ele também vai tocar nesse assunto. Sobre isso, meus irmãos, nós não temos dificuldades em saber acerca do papel do homem e da mulher no lar. Isso não é nenhuma novidade, né? A ideia é que o homem é o líder da casa, mas a liderança é sempre construída pelo serviço. Como Jesus Cristo nos ensinou, não é por mando. No mundo mandarás, humilharás, assim, é assim que o mundo governa as coisas. Conosco vai ser diferente. O maior serve. Então o homem cristão, ele serve a sua família. Essa é a sua maneira de liderar. Ele vai ser o provedor, ele vai guiar a mulher, vai atuar como um servo. Então não é o mandar, né? Aqui é uma relação deturpada que Shapel está trazendo, né? Marcada pelo pecado em seu excesso. Não é a norma. Vamos ver agora uma terceira seção. Mesmo dentro dessa bagunça, a esperança. Terceira seção aqui. Continua Shapel, né? Aqui está a bagunça. Criação caída, criaturas caídas. E da bagunça vem a primeira pessoa do Messias. Você reconhece isso? Aqueles que estudam as Escrituras dizem que este é o primeiro evangelho, a primeira mensagem de Deus dizendo: eu darei a solução, porque você não é a solução. Você não é o seu próprio Redentor. Então eu vou fornecer alguém. O que vai acontecer? Primeiro, há essa promessa incrível. Haverá graça vitoriosa. Adão, de sua descendência, que é um conceito plural, um coletivo, de sua progênie, de seus descendentes, virá um. Este te ferirá a cabeça. Essa é a promessa. Este outono não é o capítulo final. Isso não é tudo. A influência de Satanás será esmagada. Haverá um sofrimento que virá até mesmo sobre aquele que é enviado para redimir. Ele vai esmagar a influência de Satanás, mas Satanás não vai ficar parado por isso. Ele tentará impedi-lo, ele vai ferir em resposta. E é este versículo, este Gênesis 3,15, que está nos dando compreensão do resto da Bíblia à medida que ela se desenrola. Então, muito bom essa seção aqui que ele escreve, é fabulosa, né? Primeiro, vamos observar uma questão do estilo do texto dele. Essa expressão, você não é seu próprio Redentor. Lembra-se dessa expressão? Ela foi utilizada por Shapel quando ele falou sobre Jó 42 um tempo atrás. Então é interessante como o pregador ele acaba assumindo um tipo de repertório pessoal. Então ele acaba fazendo com que alguns termos que ele usa num sermão vão visitar outros também, como um tipo de traço personalista da sua pregação.
Sproul tem alguns traços personalistas de pregação, mas não repetição de ideias, diria mais por repetições de traços de perfis, como, por exemplo, ele é sarcástico. Sproul é muito sarcástico, bastante apologético, ele está sempre colocando situações onde degladia a fé cristã com outras vertentes, né? Ele está sempre desconfigurando algum grupo, ele tem um tom bastante conservador. Esses são traços que o Sproul traz. Shapelt nos traz áreas diferentes, né? O bom humor, um olhar subjetivo da vida. Veja que é a segunda vez que Shapelt trata um texto, mas ele se sente muito confortável em falar da dor humana. Ele fala isso com muita sensibilidade, né? Isso acaba se transformando num traço dele também. Então, só para você guardar, você não é o seu próprio Redentor, além de ser uma verdade bíblica, também é um traço próprio do pregador, que já visitou um sermão anterior com esta mesma expressão. Voltando aqui, as metáforas ele continua usando de uma forma magistral, né? Veja só, esta é a promessa. Este outono não é o capítulo final, né? Outono, a estação. Como que é a estação do outono? É aquela estação onde os frutos estão caindo, estão secando-se as folhas, né? As árvores estão feias, né? Se preparando para ficar mais feia ainda no inverno, mas ele está mostrando com isso que a estação, ela não é perpétua, é apenas um momento, isso não é para sempre, ainda virá a primavera, virá o verão, virá coisas mais luminares, né? Então ele usa uma metáfora interessantíssima, e as expressões bíblicas de um texto que a gente já conhece, que é a declaração da derrota de Satanás pela vinda do Redentor, que é o drama da história da redenção, que inicia-se aqui em Gênesis 3,15 e vai terminar lá em Apocalipse, né? Toda a Bíblia. Por fim, a sua última sessão, Identidade Redimida, lembrando que essas sessões são minhas, né? O texto dele não é assim, só para nos ajudar, e ele vai tratar sobre a nossa identidade, e aqui vai ter um tipo de ponto alto no seu sermão. Então ele começa, quem é você? Bem, eu entendo, entre outras coisas, que sou uma criatura caída em um mundo caído. Como eu sei disso? Porque a Bíblia me diz claramente, minha natureza consistente. Todos pecarem carecem da glória de Deus. Não apenas alguns, não apenas aqui e ali, todos nós. E então eu entendo que eu sou. Eu sou uma criatura caída em um mundo caído. Mas esse não é o fim da história. Deus enviou seu Filho para as criaturas caídas. E aqueles que o reivindicam com fé, ele diz, vocês são amados pelo Pai e estão unidos a Cristo e são habitados pelo Espírito Santo, de modo que são redimidos, agora mantidos pelo Deus que poderia virar as costas, que poderia se afastar, mas se recusou a fazê-lo. Espere, eu era uma criatura caída, sim, é verdade, mas essa não é a sua identidade completa. Em Cristo, unido a Ele, você é uma nova criatura. Agora, devo dizer-lhe, mesmo na igreja, quando o pregador diz, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as pessoas dizem, ótimo, mas ainda se parece comigo, ainda soa como eu, ainda pesa aproximadamente o mesmo que eu não mudei nem um quilo. Como sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Temos que entender. A Bíblia nos lembra que antes de o Espírito entrar em nós, estávamos caídos sem esperança, mas isso não é mais quem você é. Se Cristo reivindicou você, se você foi revestido da justiça de seu Redentor, se você está nele, ele em você, o que isso significa? Em última análise, o que significa é que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Os apóstolos, olhando para trás, para a queda da criação, ele está dizendo, Satanás teve influência, mas foi esmagado na cruz de Cristo e na ressurreição de seu Salvador. Esse mesmo Salvador, por seu Espírito, agora habita em você. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele não permitirá que você seja tentado acima do que você é capaz, mas com a orientação também proverá um meio de escape. Ele está fazendo algo em você, ele está fazendo algo por você. Veja aqui, bela peça onde ele está nos levando, nos conduzindo ao final, a pessoa de Cristo é apresentada, ainda começa numa questão que ele já tinha visitado, sou uma pessoa caída, mas você veja que o tom começa a subir, ele começa a mostrar a positividade disso, né? Agora nós
nova criatura. Então, isso é o que nós somos. E quem é que nós não somos? É o que ele vai responder nessa próxima sessão aqui. Assim como os filhos de Israel libertados da escravidão, você não é mais escravo. Então, embora nós estivéssemos como criatura no mundo caído, nós não somos mais escravos. O pecado não terá mais, aqui vem a palavra novamente, domínio sobre você, está fazendo uma citação de Paulo, né? A mesma coisa que Satanás queria, desejava, era ter domínio sobre nós. E ele diz, não, o pecado não terá mais domínio sobre você. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você tem uma habilidade como nunca teve antes, porque você não está apenas caído, você está redimido. Agora Satanás vai sentar bem ali em seu ombro, e ele vai dizer, isso não é verdade, você é uma bagunça, e não pode ser consertado, isso faz parte da sua genética, isso faz parte do seu histórico familiar, este é seu hábito há décadas, você não pode mudar. E temos que dizer, isso é mentira. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Devo reivindicar a verdade do Evangelho. Não sou mais escravo de Satanás, eu fui feito novo, eu sou uma nova criatura. E nós respondemos dessa maneira, porque se você não acredita que pode ter a vitória, você já perdeu a batalha. Eu não sou apenas uma criatura caída em um mundo caído. Tenho esperança e um Redentor que está trabalhando em meu coração de vida, agora, e está proporcionando um futuro eterno perfeito para mim. E porque tenho esperança, tenho alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Belíssima finalização, um texto. E eu chamo a atenção a maneira como ele conseguiu construir uma organicidade no seu sermão. Lembra que no começo ele se declarou que nós somos pessoas caídas em um mundo caído. Mas no final ele acabou mudando isso. Nós deixamos de ser uma pessoa caída em um mundo caído? Ele falou, não exatamente. O que eu posso dizer é que nós somos agora redimidos, que seria uma forma melhor de se expressar dentro da história da redenção que ele apresentou. Perceba que o equipamento por detrás do texto, o seu subtexto, o seu pressuposto, é que no desenrolar da Bíblia há a história da redenção, desde Gênesis 15 e Apocalipse. É correto dizer que nós estamos no mundo caído? Sim, não está errado. Mas não é totalmente preciso dizermos que apenas somos pessoas caídas. Nós somos pessoas cristãs redimidas em Cristo Jesus. Somos novas criaturas. Embora ainda haja aspectos da queda em nós, elas não são suficientes para que Satanás reivindique jurisdição sobre nós, porque nós não somos seus escravos. Então a queda nos atinge ainda. É correto dizermos que somos caídos, mas não é completo. Nós somos redimidos e Cristo tem sobre nós o seu poder, que nos dá condições de quebrar a ideia de que somos escravos e aí dizer então que maior é o que está em nós do que está no mundo e podemos enfrentar então as tentações. Destaque então para o problema que ele disse lá no começo, né? O maior problema é como responder. E ele responde. Então é muito bacana quando o sermão, ele cita uma pergunta e no decorrer ele responde a própria pergunta, que é o que ele se propôs a fazer. E ele responde, sim, nós ainda vivemos num mundo caído, mas nós somos pessoas redimidas e temos condições de enfrentar as situações que vierem, porque o Senhor está conosco. Então ele responde a sua pergunta. E ele muda também a perspectiva, ele progride no sermão. Então o sermão ele se torna uma peça orgânica. Então eu creio que essa característica deste sermão é muito interessante. Não é fácil construir um sermão coeso, né, com elementos de coesão, onde ele retoma várias vezes e vai construindo um significado sólido. É muito fácil um sermão mais linear, onde as pessoas vão dizendo, introdução, tópico 1, tópico 2, tópico 3, acabou. Ele não faz isso. Ele constrói uma pergunta, responde uma pergunta, visita uma metáfora, trabalha aqui e o texto começa a se conversar, né, a criar camadas de significado. Um sermão inteligente. Brian Shape tem realmente muita vocação para aquilo que ele faz, que é pregar, né? Que Deus nos abençoe, que possamos ter aprendido bastante a apreciar estas facetas de um sermão bem feito. Amém.